Glória a Deus. Gente bonita e abençoada. A paz do Senhor Jesus. Amém? Você que não se inscreveu, te convido a se inscrever no nosso canal, tá bom? Muito bom ter você conosco. Dê um joinha, ó, que é importante para o canal. Toca no sininho para você ser notificado, tá bom? Hoje o tema é Vencendo a Tentação. A Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 13 a seguir, diz assim: Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Vencendo a tentação. É sempre aquela história de o convite ao proibido. A tentação é algo proibido. Não tem como expressar sua voz se controlarmos nossos desejos. Quando se fala de carne, né? Ou seja, sem esquecer que contamos com a ajuda soberana do Deus eterno, em primeiro lugar, né? Uma arma certeira contra a tentação é o autocontrole, tá? Nós temos a ajuda soberana, mas a arma mais certeira contra a tentação é o autocontrole. Só lembrar de José do Egito. É importante lembrar que estamos falando de matar não o pecado, tá? Matar não o pecado, mas a possibilidade de pecar. Quando nós lemos Tiago aqui, a gente analisando o que foi lido, primeira epístola, capítulo 1, do 13 ao 15, trata a respeito de tentação, né? Aqui o tema aqui vocês perceberam que é tentação. É importante observar que o versículo 12, que enfatiza a necessidade de perseverar, né? De perseverar na provação para ser aprovado. Nesse versículo, a palavra grega, que é traduzida em algumas versões como provação, tem a mesma raiz da palavra tentação, tá? Ela produz a mesma raiz de palavra tentação, do versículo 13. Aqui podemos dizer que provação e tentação, nesse sentido, tem o mesmo significado, tá? Então, tentação, basicamente, é uma instigação do pecado. Uma pessoa que está sob a tentação, literalmente, ela está sendo motivada, né? Ela é levada, induzida a transgredir a lei de Deus. Isso é terrível, irmãos, tá? E fazer aquilo que é moralmente incorreto e contrário à vontade de Deus, ou seja, ele vai sempre quebrando regras, rompendo normas, né? Mas o verbo tentar traduz na Bíblia alguns termos hebraicos e gregos que não necessariamente possuem esse sentido mal. Em muitas passagens bíblicas, né, diversas, esses termos simplesmente indicam um tipo de teste, né, a fim de provar alguém, né, ou algo. Então, muitas das vezes nós somos colocados em situação para sermos provados, né? Há ainda um tipo de tentação que significa um ataque de uma pessoa contra outro objeto, um outro objetivo, de identificar, de expor seus pontos fracos, né? Quando alguém induz, né, para saber até onde você pode suportar, até onde você é fraco, né? Na tentativa de usá-los como a própria pessoa foi testada. Viu fulano não resistiu. É nesse sentido que frequentemente os inimigos do Senhor, né, do Senhor Jesus, o tentavam na esperança de barrar seu ministério. A gente sabe da história dos fariseus, né, o povo, eles tentavam de todas as formas pegar Jesus numa falha. Então, conosco, não é diferente, tá? No nosso viver não é diferente. Quem aqui, mesmo sendo crente verdadeiro, né, não tem pelo menos uma fraqueza? Quem não tem, tá? Daquelas que chega até a tirar o seu sono em alguns momentos,
da vida, né? Creio que todos somos contemplados com uma ou alguma fraqueza, né? Se nós dissermos que não temos, né, nós estaremos mentindo. Mesmo que busquemos a Deus, né? Mesmo que busquemos a Deus, as fraquezas elas estão sempre diante de nós. Mesmo o fato de estar buscando a Deus, nós não estamos imunes a essas fraquezas, tá? A Bíblia chama isso de guerra do espírito contra a carne, né? É o que está escrito lá em Gálatas capítulo 5. O espírito e a carne eles guerreiam entre si. O próprio apóstolo Paulo falou por isso quando disse, né? Passou por isso quando ele disse, melhor dizendo, em Romanos 7:19, ele diz lá: porque não faço o bem que prefiro, tá? Mas o mal que não quero, isso eu faço. Então, o próprio Paulo passou por todas as situações, né? A Bíblia chama de guerra espiritual. Nós temos uma guerra dentro de nós, é a carne e o espírito. Mas vai algumas dicas importantes para a gente resistir, para podermos resistir à tentação. Primeiro, admitir verdadeiramente a fraqueza, a sua fraqueza. Jesus declarou aos apóstolos: a carne é fraca, Mateus 26:41. Alguns não conseguem vencer as fraquezas da carne, porque fingem que elas não existem, né? Fingem que elas não existem, que elas não são fortes o suficiente para derrubá-lo. Eu já estou vacinado contra isso, eu sou forte. Não, ninguém é forte. Nós temos que saber admitir as nossas fraquezas, até que muitos são derrubados por elas, porque querem se achar em uma condição que ainda não estamos. Segunda dica: não faça da fraqueza da sua carne uma desculpa para pecar. Outro perigo terrível aqui, ó. A gente fazer da fraqueza uma desculpa para pecar. Alguns dizem que se a carne é fraca, então não há como vencê-la, né? Essa é a forma negativa e incorreta de interpretar a orientação de Jesus. Jesus mandou, olha, foi ordem divina, constatarmos conscientemente a fraqueza da nossa carne, a fim de sermos mais cuidadosos diante dessas tentações. Outra dica importante: a vitória contra as tentações é uma parceria entre Deus e você. Tá? Para você vencer essas tentações, você tem que estar alinhado, afinado com Deus, né? Aqueles que acham que poderão vencer as tentações por milagre, erram tanto quanto aqueles que acham que as vencerão apenas pelas suas próprias forças. Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus 26:41. E outra dica importante, mais uma dica: faça a sua parte. Faça a sua parte. Não adianta nada orar, não adianta nada buscar, fazer propósito, confiar em Deus, né? Que nos ajudará, que Deus vai me ajudar se fizer a nossa parte nessa parceria. Recebo, por exemplo, muitas conselhos, muitas pessoas que falam: me ajuda, pede oração, clama, né? Então, porque as pessoas que estão cedendo. É muito comum você ver os pastores, né, quando a gente fala fazer a sua parte, de pessoas que pedem ajuda, porque não estão fazendo a parte que lhes cabe, né? É muito comum as igrejas, os líderes receberem e-mail: pastor, me ajuda aí, eu estou cedendo à tentação da pornografia, eu não consigo vencer a tentação da imagem, do filme, né, da série, né? Então tem muitas coisas que a gente tem que fazer a nossa parte, resistir a essas coisas, tá bom? Outra dica: será que Deus fará a parte dele? Pode até parecer que essa pergunta é absurda, mas muitas pessoas desconfiam se Deus realmente está agindo a favor delas. Olhe bem, aqui precisamos exercer a fé e as práticas espirituais. Deus sempre vai fazer a parte dele, mas eu preciso exercer a minha fé, tá? A minha fé e meu viver espiritual totalmente blindado, protegido. Jesus mandou orarmos, né?
Isso pressupõe fé e relacionamento com Deus que age, né, que age nos ajudando. Então, o segredo é orar. Então, dê o primeiro passo. Resistindo à tentação. Resista à tentação. Muitas pessoas estão muito machucadas por causa de guerras que vem travando com suas tentações, né? Há muitos anos, tem pessoas que não conseguem se libertar. Alguns chegam a desistir. Porém, Deus nos chama a sermos santos, separados. Amém? Separados. Não desista. Se você perder uma guerra, não, você vai vencer a segunda. Se você perdeu a segunda, você vai vencer a terceira, tá? A maioria das pessoas tem recaídas diante de suas fraquezas, mas é aí que elas precisam do apoio, de um braço. Talvez por descuido ou por motivo, elas têm recaídas. Se acontecer de cair um dia, diante de uma batalha, não hesite em comparecer perante Deus e buscar o perdão dele, tá? 1 João 1:9. Caiu, fracassou, cometeu um deslize ali, perdeu uma batalha, não desespere não. Nesse momento você vai, se prostre perante o Senhor, busque o perdão de Deus, busque a misericórdia do Senhor, tá? Então, encerramos aqui com Mateus 26:41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Que Deus abençoe as nossas vidas. Se inscreva no nosso canal, tá bom? Joinha é importante para o nosso canal, para o nosso crescimento. Que Deus abençoe. Resista à tentação, fujamos dela. Amém? Vamos vencendo a tentação a cada dia, para a glória do nome de Jesus.